A última fonte de moeda estrangeira fluindo para os cofres de Vladimir Putin foi fisicamente desligada. O controle foi perdido em Ust-Luga, o único portal de energia da Rússia para o Ocidente. Os freios falharam, a lenda marítima da Rússia colidiu com o cais. Esta colisão, que ocorreu em 15 de fevereiro de 2026, fez mais do que apenas destruir a parede do cais, esmagou as operações da Rússia em sua última saída segura para o Ocidente. Isto não é um simples acidente, mas um ato de suicídio estratégico. Enquanto o escritório do promotor de transporte está investigando o incidente como uma simples violação de navegação, a verdadeira verdade está sob o concreto. Os portos estão desmoronando, os navios estão afundando e o poder marítimo da Rússia está colapsando não sob o peso dos mísseis ucranianos, mas sob o peso de sua própria negligência. Tudo começou em 14 de fevereiro de 2026, no porto estratégico de Ust-Luga, na região de Leningrado, na Rússia. Este não é um porto comum. É a principal artéria que mantém as exportações de energia do Kremlin em funcionamento, através da qual fluem bilhões de dólares em petróleo. No entanto, naquela manhã, essa artéria foi bloqueada. Em 14 de fevereiro de 2026, no porto de Ust-Luga, o petroleiro da frota Gogol, chamado Tony, que havia chegado para carregar produtos petrolíferos, estava manobrando para atracar no cais do terminal de carga universal. Este petroleiro da classe Suezmax, com 16 anos de idade, era uma enorme massa de aço e inércia, mas o procedimento de atracação se transformou em uma cena de desastre em questão de segundos. O petroleiro não parou onde deveria. Ele colidiu com a parede do cais a uma velocidade descontrolada e cortou a grua do porto como um palito de fósforo. O impacto da colisão despedaçou o cais de concreto e o equipamento de carregamento foi destruído. O escritório do procurador de transporte da Rússia imediatamente iniciou uma investigação sobre o incidente como uma violação de segurança de navegação. Relatórios iniciais indicam que o piloto não conseguiu manter uma distância segura e calculou mal a inércia do petroleiro. Isso não foi um simples acidente leve, ou seja, uma batida menor. O terminal de carregamento universal é um dos pontos de saída mais críticos para as exportações de petróleo bruto da Rússia via Mar Báltico. O colapso de um guindaste e os danos ao cais significam que o petróleo não pode ser carregado a partir desse ponto. Os petroleiros devem esperar no mar, e o fluxo de caixa é imediatamente interrompido. A capacidade operacional em Ust-Luga foi severamente limitada por esse único incidente. No entanto, esta pilha de metal em Ust-Luga era apenas a face visível da decadência no setor marítimo russo. O verdadeiro desastre ocorreu mais abaixo no histórico estaleiro báltico de São Petersburgo. Um dos navios tecnologicamente mais avançados da Rússia afundou nos estaleiros de São Petersburgo. O moderno rebocador da classe, Projeto 23.470, Capitã Usachov, construído com grandes esperanças para a marinha russa, afundou em seu próprio cais na noite de 9 de agosto, sem nunca ter realizado uma única missão ou resgatado um único navio, sem que uma única bala inimiga o atingisse, sem que um único míssil fosse disparado em seu próprio porto. Este casco de aço de 70 metros de comprimento e 3.200 toneladas foi projetado para se juntar à frota do norte da Rússia e operar em mares gelados, mas não conseguiu nem mesmo flutuar nas águas calmas do porto. Relatórios de investigação revelaram a gravidade do incidente. A inundação começou na sala de máquinas auxiliares. Durante toda a noite, as equipes do estaleiro tentaram bombear a água, mas as bombas foram insuficientes. As vedações falharam, e pela manhã, o capitão Usachov adernou para este bordo e assentou no fundo do mar. A razão por trás deste trágico desastre é chocante. O acidente em Ust-Luga não foi um erro do motorista. O naufrágio deste navio ao largo de São Petersburgo também não foi um acidente. Ambos foram resultado do mesmo sistema em decadência, salários não pagos e engenheiros fugindo. Para entender a anatomia deste desastre, precisamos ir cerca de 700 quilômetros a sudeste dos estaleiros de São Petersburgo. Tudo começou com uma profunda crise que teve início na fábrica de construção naval de Yaroslavo, na Rússia, e que o Kremlin tentou varrer para debaixo do tapete. Esta não é uma fábrica de construção naval comum. É o berço da Marinha Russa, dos guardas de fronteira do FSB e de embarcações logísticas críticas. Não monta apenas placas de metal para a Marinha Russa, também produz navios de desembarque, barcos de patrulha de fronteira e embarcações de apoio estratégico que formam a espinha dorsal das frotas do Báltico e do Pacífico. No entanto, em novembro de 2025, esta instalação estratégica parecia mais uma cidade fantasma do que um centro de produção. Blogs de defesa e relatórios locais vazados confirmam que os 850 trabalhadores qualificados na fábrica não receberam um único rublo em salários por quase 2 meses.
Em meio à propaganda de vitória do Ministério da Defesa russo, os soldadores, engenheiros e técnicos que construíram esses navios foram deixados para passar fome. 850 funcionários especializados foram colocados em licença obrigatória, paralisando as linhas de produção. Muitas oficinas fecharam devido a uma disputa salarial entre os trabalhadores do estaleiro. Enquanto isso, alguns trabalhadores estão considerando deixar a fábrica completamente. Relatórios indicam que a fábrica está lutando para pagar suas contas de eletricidade e aquecimento. Os fornecedores interromperam as entregas de peças, e a produção efetivamente parou. Uma onda de pânico psicológico está se espalhando entre os trabalhadores. Na verdade, os problemas começaram muito antes desses relatos. A fábrica de construção naval de Yaroslavl, sujeita a restrições internacionais, vinha enfrentando problemas há meses. Por meses, houve rumores no gigantesco estaleiro, sussurros de demissões. Todos eles eram prenúncios da crise catastrófica em São Petersburgo. Esta crise financeira se transformou em uma reação em cadeia mortal no local. Petrov. De acordo com informações vazadas por um trabalhador e confirmadas pelo UK Defense Journal, o colapso do moral no estaleiro havia destruído completamente os processos de controle de qualidade. Testes críticos de estanqueidade não foram realizados ou foram realizados de forma superficial por pessoal que estava sem pagamento, desmotivado e talvez até inclinado à sabotagem. O rebocador Capitão Zachov estava aguardando no cais do estaleiro Báltico em São Petersburgo para o acabamento final. Quando o navio foi trazido de Yaroslavl para São Petersburgo pelo rio, ele estava, na verdade, inacabado. No entanto, há um detalhe crítico. Funcionários do estaleiro Báltico confirmaram que o trabalho no navio foi realizado por equipes da própria fábrica de construção naval de Yaroslavl. Equipes especializadas estavam trabalhando na instalação da Ilha Kanersky em São Petersburgo. Foi neste exato ponto que o incidente se transformou em um desastre colossal. Considere os trabalhadores do estaleiro que não foram pagos por cerca de 2 meses. Agora, imagine esta cena. Você é um trabalhador que não pode pagar o aluguel, cobrir as despesas escolares do seu filho, encontrar comida na sua cozinha e não recebeu compensação pelo seu trabalho por 2 meses. Este trabalhador é forçado a trabalhar em uma maravilha de engenharia complexa e perigosa no frio congelante de São Petersburgo. Nessas condições, conceitos como atenção, meticulosidade e controle de qualidade desaparecem. Eles são substituídos por um desespero profundo, perda de foco e talvez até negligência deliberada, nascida de uma raiva silenciosa em relação ao sistema. Não apenas há 2 meses, mas talvez muito antes, desde o início das restrições internacionais, a depressão e a raiva dos trabalhadores do estaleiro já haviam começado. O naufrágio do Capitão Zachov é um resultado direto deste colapso logístico. Este incidente é uma punhalada no coração da indústria de defesa russa. Porque quando um navio afunda durante a fase de equipagem, após a conclusão de sua construção, não é um erro de engenharia, mas pura negligência e incompetência. A Rússia perdeu completamente a expertise em construção naval que herdou da era soviética. Eles não conseguem mais integrar sistemas complexos, passar em testes de estanqueidade e, pior de tudo, não conseguem encontrar pessoal para flutuar seus navios em seus próprios portos. O naufrágio de um navio não é apenas uma perda de metal, é a queda de um dominó estratégico. Então, por que o Capitão Zachov era tão importante? Por que a Rússia dependia tanto deste navio? A resposta está na guerra suja de Putin no Mar Báltico, a Frota Sombra. Os navios do projeto 23.470 são as pernas invisíveis da Marinha Russa. Sem esses navios, os maiores ativos da Rússia, submarinos nucleares e grandes cruzadores, não podem sair com segurança de seus portos, navegar em águas geladas ou receber apoio logístico no mar aberto. Capitão Zachov foi especificamente projetado para abrir caminho através das águas geladas das frotas do Báltico e do Norte e transportar ativos nucleares para o mar aberto. A onda que começou com o naufrágio do Capitão Zachov no cais de São Petersburgo criou um impacto que se estendeu de Varsóvia a Washington em ambos os lados do Mar Báltico. Este evento paralisou as capacidades de guerra híbrida da Rússia, enquanto elevava os reflexos de defesa da OTAN a um nível sem precedentes. O Mar Báltico, antes uma zona cinzenta, é agora uma das águas mais monitoradas do mundo. Os navios russos não podem mais se esconder. Eles são rastreados como peixes em um aquário. A partir de setembro de 2025, radares da OTAN e imagens de satélite, EMINT, começaram a detectar atividade anormal em navios-tanque e de pesquisa russos navegando no Mar Báltico que pareciam ser civis. Embora esses navios parecessem estar transportando petróleo ou grãos nos registros oficiais, na verdade, eles haviam sido convertidos em plataformas militares, cavalos de Troia modernos.
Então, o que acontece se um navio civil russo, equipado com lançadores de vantes ou equipamentos de inteligência, sofrer uma falha de motor na costa da Suécia? A Rússia não conseguirá rebocá-lo com seus navios modernos. O navio vai à deriva e pode até entrar nas águas territoriais de um país da OTAN. Nesse ponto, manter o segredo dentro desse navio se tornará impossível. Com esse erro fatal, a Rússia afundou sua própria segurança operacional no cais. Por outro lado, a Rússia estava se engajando em uma espécie de chantagem com bomba nuclear flutuante ao circular navios danificados carregados com nitrato de amônio, como o Ruby, ao longo das costas europeias. O objetivo era intimidar a Europa. No entanto, essa estratégia saiu pela culatra para a Rússia, devido à ausência de navios de resgate. Agora, essas bombas flutuantes representam um risco de explosão em portos russos ou em rotas que a Rússia quer controlar. Quando o navio-tanque Echo Wizard explodiu enquanto carregava amônia no porto de Ust-Luga, ou quando o navio-tanque Vila Moura explodiu no Mediterrâneo, provou o quão instável essa frota era. A explosão no porto de Ust-Luga mostrou o quão real é esse risco. Putin, correndo com uma tocha para incendiar a casa do vizinho, incendiou a própria casa. É aqui que o capitão Usachov entraria em ação. Ele era o anjo da guarda que resgataria os navios da Frota Sombra, que vagavam como minas à deriva, frequentemente apresentavam falhas e colidiam, rebocando-os através das águas geladas e chegando ao local antes da intervenção da OTAN. A Rússia afundou este protetor com suas próprias mãos. Agora, há centenas de navios russos enferrujados, prontos para explodir, vagando pelo Mar Báltico, usados para fins militares, mas não há ninguém para resgatá-los. Nesse estreito e perigoso corredor entre São Petersburgo e Kaliningrado, os navios de guerra russos agora estão privados de apoio para quebrar gelo, rebocá-los quando quebram ou reabastecê-los. Esta situação mina fundamentalmente a doutrina da frota em ser da Rússia. Um navio que não pode sair do porto não é uma força de dissuasão, mas apenas um alvo aberto. Este cenário também pinta um quadro sombrio para a frota do Pacífico. Yaroslavl é um ponto estratégico no interior de onde a Rússia pode enviar navios tanto para o oeste quanto para o leste através de seus sistemas fluviais. Uma paralisação na produção aqui significa que a frota em Vladivostok também ficará sem novos navios. Enquanto a Rússia está atolada no atoleiro ucraniano, está erodindo suas capacidades de defesa em outras frentes estratégicas com suas próprias mãos. O maior medo de Vladimir Putin se concretizou. O Mar Báltico tornou-se efetivamente um lago da OTAN. Com a Suécia e a Finlândia aderindo à OTAN, a porta de entrada da Rússia para o mundo a partir de São Petersburgo transformou-se em um estreito cercado por forças hostis. Olhe o mapa. Finlândia ao norte, Estônia ao sul, Suécia a oeste. A Marinha Russa deve passar por um corredor da morte, cada metro do qual é monitorado por sensores, mísseis e submarinos da OTAN para viajar de São Petersburgo a Kaliningrado. É aqui que a ironia começa. Putin pretendia afastar a OTAN de suas fronteiras ao invadir a Ucrânia, mas qual foi o resultado? Ele acrescentou 1.300 quilômetros a mais de linha da OTAN à sua fronteira e perdeu para sempre seu domínio no Mar Báltico. O preço mais alto desse estrangulamento geoeconômico está sendo pago pela indústria marítima da Rússia. O pesado fardo das sanções ocidentais e da economia de guerra forçou o Kremlin a uma escolha brutal em relação à alocação de recursos. Com orçamento e tecnologia limitados, ou os tanques seriam produzidos para o exército terrestre, ou a marinha estratégica seria mantida. Putin escolheu a guerra terrestre. Bilhões de dólares despejados no conflito na Ucrânia foram desviados dos orçamentos dos estaleiros, que teriam protegido a presença da Rússia no Báltico e no Pacífico. A quase falência do estaleiro de Yaroslavl é o reflexo industrial dessa armadilha geopolítica. Pelo bem de sua guerra de recursos em terra, a Rússia está consumindo industrialmente sua reivindicação de ser uma superpotência no mar. Se o declínio do poder marítimo da Rússia estivesse confinado aos seus próprios portos, seria uma questão interna. No entanto, o Kremlin está exportando essa decadência para todos os mares do mundo através da Frota Sombra. Esta frota fantasma, criada para escapar das sanções ocidentais e dos sistemas de seguros, tornou-se agora um monstro descontrolado, ameaçando tanto a Rússia quanto o mundo. Esta frota consiste em 600 a 1.400 petroleiros, com uma idade média de mais de 18 anos, em mau estado e de origem incerta. E esses navios zumbis não transportam mais apenas petróleo, eles carregam desastres. O exemplo mais aterrorizante disso ocorreu no Golfo da Finlândia.
Em 25 de dezembro de 2024, o petroleiro Sombra Eagle S partiu de Ust-Luga e, com uma negligência surpreendente, lançou sua âncora no mar e a arrastou por 100 quilômetros inteiros. O resultado? O cabo de energia crítico Estlink 2 e 4 cabos de dados entre a Finlândia e a Estônia foram destruídos. Este incidente foi tão grave que a Finlândia foi forçada a invadir um navio estrangeiro com forças especiais armadas pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Isso foi prova de que os petroleiros dilapidados da Rússia não eram mais apenas um risco ambiental, mas uma arma de guerra híbrida visando a infraestrutura da OTAN. Foi sabotagem disfarçada de acidente ou a incompetência de um capitão bêbado? Quando se trata da frota Sombra, a linha entre os dois ficou turva. O perigo representado por esta frota não se limita ao Báltico. Estamos vendo petroleiros como o Adalin se incendiarem espontaneamente no Estreito de Hormuz. Falhas de motor, travamentos de direção, incêndios. Esses navios são bombas relógio flutuantes. A cadeia de perigo criada por esta frota decrépita continua com petroleiros se incendiando espontaneamente ou à deriva devido a falhas de motor no Mediterrâneo ou no Estreito de Hormuz. O petroleiro Eco Wizard, que explodiu enquanto carregava amônia no porto de Ust-Luga, ou o petroleiro Vila Moura, que explodiu no Mediterrâneo, provam que essas embarcações são bombas relógio flutuantes. Esse estrangulamento nas cadeias logísticas também está abalando fundamentalmente a demanda por petróleo russo no cenário internacional. Porque para o Kremlin, o checkmate estratégico não é o custo de manter esta frota à tona, mas o fato de que não há mais ninguém para comprar o petróleo que ela transporta. À medida que os portos são destruídos e os navios fantasmas quebram, até mesmo clientes antes vistos como os maiores salvadores energéticos de Moscou estão se afastando. O gigante operador de refinarias da Índia, Reliance Industries, decidiu interromper as compras de petróleo russo devido à pressão das sanções dos Estados Unidos e ao aumento dos riscos logísticos. Espera-se que os embarques caiam até 70%. Até a China reduziu suas compras em 18%. A estratégia da Rússia de amigos da Rússia chegou a um impasse, onde nem mesmo o petróleo com desconto pode ser vendido. Essa situação está arrastando a Rússia para um terrível paradoxo. A frota Sombra, avaliada em bilhões de dólares, que eles construíram para vender petróleo, agora se transformou em um item de custo que está explodindo em suas mãos. As sanções ocidentais eliminaram 46% da frota ao colocar na lista negra 623 embarcações ao longo de 2025. Aqueles que restam não podem ser segurados, reparados ou encontrar um porto seguro. O panorama maior aqui é o seguinte: a Rússia pode estar tentando chantagear o Ocidente ao transformar efetivamente o Mar Báltico em um refém ambiental. O petroleiro envolvido no acidente de Tony em Ust-Luga estava vazio, e se estivesse cheio? A OTAN e a União Europeia agora têm que lidar não apenas com a ameaça militar da Rússia, mas também com o desastre ecológico que esses navios enferrujados poderiam causar. Um custo de limpeza de 1 bilhão de euros é uma conta potencial que a Rússia poderia enviar para a Europa. Embora Moscou esteja tentando chantagear a Europa ao manter o Mar Báltico em risco de um desastre ambiental com petroleiros envelhecidos, essa situação está levando o Ocidente a apertar ainda mais seu regime de sanções. O aspecto mais insidioso e irreparável desta crise é a fuga de cérebros e a insegurança tecnológica que está se enraizando no país. Um soldador qualificado ou engenheiro naval em uma instalação de construção naval é treinado e experiente ao longo de meses. A perda desse pessoal especializado, que deixa o setor porque não consegue receber, começa a dirigir táxis ou foge para o exterior, está hipotecando o futuro da indústria de defesa russa. Uma indústria que afunda seus próprios rebocadores e não consegue operar mecanismos de controle de qualidade, com que expertise em engenharia modernizará seus submarinos nucleares amanhã? Essa insegurança está se espalhando como um câncer na psicologia do exército russo na linha de frente. Generais e soldados devem agora fazer a pergunta legítima: se nosso navio mais novo está entrando água e afundando em seu próprio porto, quão forte é a blindagem dos tanques entregues a nós? Será que o engenheiro que montou a eletrônica dos mísseis também estava irritado com o Estado porque não estava sendo pago? Um exército que não confia em sua própria indústria e na qualidade de suas armas está condenado a apodrecer por dentro. Essas folhas de pagamento não pagas em Yaroslavl plantaram uma semente de desconfiança sistêmica no coração do exército. A estratégia de abertura para os mares de Pedro o Grande resultou 3 séculos depois em confinamento às suas próprias costas e uma posição encurralada.
Esse magnífico sonho oceânico construído há 3 séculos por Pedro, o Grande, sobre os ossos de milhares de trabalhadores, agora está se afogando nas águas rasas de seus próprios portos. A frota amaldiçoada que navegou para o outro lado do mundo e afundou em Tsushima em 1905, agora compartilha o mesmo destino do capitão Ushakov, que não pode nem mesmo deixar o cais de São Petersburgo. Sua enorme capacidade de exportação, que por anos causou medo no mundo, foi devastada quando foi esmagada sob seu próprio petroleiro, cujos freios falharam em Ust-Luga. A rebelião silenciosa dos trabalhadores do estaleiro que não foram pagos está corroendo a máquina de guerra do Kremlin por dentro, causando um golpe mais devastador do que qualquer míssil do Ocidente. Enquanto projeta uma imagem de poder invencível para o mundo exterior, este regime está internamente tão podre que não consegue suportar seu próprio peso. A marinha russa foi devastada pela ferrugem, corrupção e negligência em seus próprios estaleiros. Este é um ciclo de autodestruição, do qual a Rússia não pode escapar. O império de Putin está afundando não com uma grande explosão, mas no silêncio de uma casa de máquinas inundada, o estrondo de um petroleiro colidindo com o cais e a sombra de folhas de pagamento não pagas. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.